Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki, e hoje recebendo aqui Ícaro Leite da B3. Muito obrigado, Ícaro. Obrigado pelo convite, pessoal. Valeu. A gente que agradece. E antes de começar esse nosso bate-papo aqui, até para entender e desmistificar várias dúvidas sobre a questão do Open Insurance, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu! Boa, Japinha. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamento de iscas de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas, por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. É isso aí, galera. Acesse o nosso site www.insurecast.com.br. Lá você vai conseguir ter os links ali para os nossos vídeos, nossos canais, podcasts, tanto no Spotify quanto no próprio canal do YouTube. Além disso, lá você vai encontrar a Insure Store, onde você vai poder comprar vários produtos, como essa canequinha, esse caminhozinho, outro, e estamos com uma parceria aí com a Roncarate aí, inclusive vendendo vários livros da editora sobre o mercado de seguros. Boa. E lançado recentemente aqui esse livro, Seguros no Brasil e os Resseguradores Internacionais, de Gustavo Leon. Esse livro você encontra lá no X-Store, além de outros livros da editora Roncarate. É isso aí, galera. Não deixe de dar o like, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos, clicar no sininho. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar. E quem quiser ajudar a gente, Rafa? Patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer ajudar, mas quer dar aqueles quais, tem aí o botãozinho de valeu demais, tá certo? Além disso, tem a oportunidade de você estampar sua logomarca aqui na nossa carretinha. Faça como a Autor Parts GPS, a Insure Store, Crona Gerenciamento de Riscos e W4 Consultoria. Entre em contato com a gente que a gente desenrola isso daí. É isso aí, bora lá? Vamos começar, Japinha, mas só antes de começar, eu quero mandar um beijo pro meu filho, Giovanni, que além de ter feito aniversário há pouco tempo, agora ele tá me imitando, você acredita? Boa. Eu chego em casa e ele fala como? assim, fala galera, InsureCast na área. Eu chego em casa e ele começa a fazer isso comigo. Beijão. Deixar um aí. beijo aqui pra ele e dizer que amo muito. É isso aí, cara. Boa. Ícaro, obrigado, desculpa, Japinha, te cortei. Mas Ícaro, obrigado por estar aqui presente conosco. Obrigado. Excelente aí oportunidade de te conhecer. E se você puder falar um pouquinho de você aí pra galera? Show. Bom, eu vou, assim, já que você começou mandando um beijo pro seu filho, eu vou mandar pro meu também, né? Então, mandar um beijo pro Gabriel, meu filho, né? Essa semana ele vai fazer 7 meses, então, né, tá pequenininho aí, vai... Tem muita história para contar aí nos próximos anos, né? Boa. Isso aí. Bom, começando, eu trabalho na B3, né? Na Bolsa de Valores do Brasil. Sou responsável pela vertical de seguros dentro da B3, né? E dentro da vertical de seguros, basicamente, a gente atende as seguradoras, né? Alguns corretores também, mas especialmente as seguradoras. Então, hoje a B3, para quem não conhece, ela é muito conhecida por causa da própria Bolsa de Valores, mas a gente tem uma série de outras atividades dentro da B3, né, como balcão, como Sistema Nacional de Gravame Veicular, financiamento, crédito, e tem uma vertical própria de seguros. Eu sou responsável por essa vertical, né. A gente vai falar um pouco mais sobre algumas das atividades, especialmente do Open Insurance aqui, mas essa é a posição que eu ocupo hoje dentro da companhia. Eu também sou professor no IBMEC, então dou aula de Direito e Relações Internacionais no IBMEC, né, para o pessoal da graduação.
Então, eu tenho algumas outras atividades aí que são mais acadêmicas, voltadas para o estudo, do direito, especialmente em geral, né? Fiz toda a carreira no direito e depois eu fui picado aí pela mosquinha dos seguros, né? Dizem que é isso que acontece no mercado. Dizem isso. Então, acho que tá todo mundo aqui nessa mesa, de certa forma, foi picado por isso, né? É. Mas eu trabalhei no Banco do Brasil, trabalhei na Aliança do Brasil, trabalhei em escritórios de advocacia, fui diretor da SUSEP também. Então, assim, eu realmente estou aí no mercado já faz um bom tempo e aprendendo bastante aí com as novidades e com os colegas. Boa, boa. E, Carol, o que é o Open Insurance aí? O que significa? O que é? Explica pra galera aí que nunca ouviu falar ou já ouviu falar e tem muitas dúvidas ainda. Beleza. O Open Insurance nada mais é do que a possibilidade de você compartilhar dados do mercado de seguros, tá? Ele não nasce necessariamente focado no mercado de seguros. Quando a gente fala de universo open, a gente inicia uma discussão a respeito do universo open na Inglaterra, no Open Banking, tá? Então, na Inglaterra, por uma questão concorrencial de competição, eles entenderam que faria sentido permitir que os dados, por exemplo, do Rodrigo fossem compartilhados para o banco A ou para o banco B, para facilitar o processo de oportunizar novos negócios para o Rodrigo, tá? Eu sou um pouquinho mais velho aqui, né? Não sei a idade de vocês, mas acho que a gente tá... cara de mais novo. a gente tá todo mundo mais ou menos na mesma faixa. Mas vocês vão lembrar, há uns anos atrás, que quando a gente ia no comércio e distribuía cheque, uma coisa que o comerciante olhava na hora que ia receber o cheque era cliente desde. Lembra dessa história? Sim. E aí, assim, tinha gente que se orgulhava de ser cliente desde a década de 70, década de 60, da instituição financeira XYZ, né? Num determinado momento, ali nos anos 2000, final dos anos 2000, o Banco Central virou e falou assim, olha, se você abre uma conta corrente numa outra instituição, você tem o direito de carregar esse cliente desde. Porque imagina, você foi lá e abriu uma conta corrente num lugar, e aí você está lá há 30 anos. Aí, por uma razão qualquer, você teve que abrir uma conta num outro banco, porque você começou a receber salário naquele outro banco, e aí você começa a ter um cliente desde muito recente. E aí no comércio você começa a ter eventualmente problemas, ou aquele comerciante que não quer vender, fica meio desconfiado, esse Rodrigo aí, sei lá, né? Então, uma norma que o Banco Central fez lá atrás foi permitir que você portasse aquela informação do cliente desde. Deixava de ser um cliente desde aquela instituição para um cliente bancário desde tal data, tá? Então, aqui, por que eu peguei esse exemplo? Porque esse aqui é um exemplo de uma informação que é sua, que você tinha a possibilidade de portar essa informação da instituição financeira A para a instituição financeira B. Repara, a informação do cliente desde é uma informação sua. Você guarda isso para toda a vida. Então, se eu abrir a conta na instituição financeira A em 2000, eu carrego isso como algo meu para toda a vida, né? Então, quando essa discussão começa no Reino Unido, o Open Banking começa no Reino Unido, é justamente possibilitar, por exemplo, que esse cliente desde saia de uma instituição A para a instituição B. Mas não só isso. Que eu leve, por exemplo, as informações relacionadas ao meu histórico de bom pagador, por exemplo, de cartão de crédito, da instituição A para a instituição B. Porque se ela me conhece melhor, provavelmente ela vai me dar um crédito melhor, ela vai me dar uma bandeira de cartão mais interessante, alguma oferta de um produto melhor, vai me dar uma linha de crédito melhor e assim por diante. Tudo isso, no final das contas, gira em torno de uma questão de competitividade. Então, você tem ainda poucas instituições financeiras no Reino Unido que tomam conta do mercado como um todo. E aí, o Reino Unido entendeu que fazia sentido você permitir essa entrada de novos players e, a partir dali, eles fazerem uma construção de novos mercados, tá? Qual é a base? Porque tem que ter uma base legal, né, para esse negócio funcionar. Sim. Qual que é a base legal aqui? A base legal é o seguinte, no Brasil é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vocês conhecem, né? E na Europa como um todo é a mesma coisa, a mesma LGPD que a gente tem aqui no Brasil, só que lá chama GDPR, tá? Então, a LGPD deles chama GDPR e ela permite, de certa forma, ou ela deixa claro, de certa forma, quais são os direitos e obrigações com relação ao titular dos dados.
Então, se eu sou titular do dado, eu posso mandar da instituição A para a instituição B. Eu posso falar, olha, não quero mais que meu dado fique aqui nesse local. Eu quero saber o que você está fazendo com a minha informação. Ó, você não tem direito a compartilhar esse meu dado sem a minha autorização, né? Se a legislação permite isso, e levando em conta esse interesse em aumentar a competitividade lá no Reino Unido, eles juntaram a possibilidade legal de você compartilhar essas informações com a tecnologia e o interesse em aumentar a competição. E, consequentemente, daí nasce o Open Banking, tá? O Open Banking ainda está num processo de evolução no Reino Unido, né? E ainda, por exemplo, não chegou-se nas discussões relacionadas à insurance, tá? Mas está lá no roadmap do Reino Unido, do governo inglês, chegar nas discussões de inclusão de outros produtos que não os produtos bancários propriamente. Vem para o Brasil. Quando a gente tem esse início de discussão no âmbito europeu, depois de um determinado momento, começa a pipocar em vários lugares do mundo a possibilidade de você fazer a mesma coisa. Porque, veja só, uma lei que protege os dados pessoais na Europa, acho que faz sentido proteger o dado pessoal do Brasil, né? Não se esqueçam, há pouco tempo atrás, a gente passava em algumas determinadas ruas lá da região central e o cara vendia CD de dados, por exemplo, de médicos. Aí o cara tinha uma carteira de dados de médico lá, ele ligava oferecendo produtos relacionados. Carteira de dados de advogados, né? Um CDzão. E aí ligava lá oferecendo produtos para advogado, de engenheiro e etc. Então, assim, como assim? A pessoa tem acesso à minha informação, ele pega o meu dado, sem o meu consentimento, ele vende e de repente tem uma pessoa me importunando na porta de casa, mandando cartinha, me ligando e etc. Vendendo consórcio? No meu caso, vendendo cartão de crédito, né? Então, assim, tudo quanto é tipo de situação. Então, essa necessidade de proteção do dado da pessoa física, especialmente da pessoa física, é uma necessidade que não é só no Reino Unido, ela é uma necessidade no Brasil, uma necessidade nos Estados Unidos, a mesma realidade a gente tem na Argentina, na Índia, na China, na Austrália e assim por diante. Então a gente começa a pipocar várias legislações em cada um desses países tratando dessa questão dos dados. Se eu criei o ecossistema de proteção dos dados, e eu tenho interesse em fomentar o mercado, aí no primeiro momento o bancário, né? Uma maior competição, novos players, toda essa questão relacionada a fintechs, meios de pagamentos novos e etc. Talvez faria sentido eu pegar essa mesma legislação e, olha, mercado, agora eu preciso que você compartilhe de forma segura os dados do Ícaro de A para B. Beleza? Beleza. Obviamente de forma regulatória, você cria todo o framework que você precisa e obriga as instituições a fazerem isso. Bom, o Banco Central pega a Lei Geral de Proteção de Dados, que estava já aprovada, pega essa experiência lá de fora e fala, vou fazer a mesma coisa aqui no Brasil. E criou 4 fases, tá? Criou uma primeira fase com dados abertos, dados públicos, então, das instituições financeiras. Ícaro, que tipo de dado é? É o dado que se você entrar no site ou se você for na porta do banco, não tem um papelzinho dizendo aqui, o nosso cheque especial, ele inclui na tarifa 4 transferências, TED, 5 extratos, uso da máquina, etc, etc. Ele pega aquelas informações que são públicas e disponibiliza dentro do ecossistema do Open para poder ser compartilhado. Então, eu poderia pegar, por exemplo, 10 instituições financeiras e comparar elas em termos de produtos, se aquele produto, o que é que ele tem. Entendi. Eu posso usar não necessariamente os meus dados, mas eu vou lá e comparo as empresas. Na primeira fase é isso. Legal. Então eu comparo lá, o produto cheque especial do banco tal, que me cobra R$15 por mês, ele me entrega isso. O do outro banco me custa R$20 por mês, me entrega isso aqui. Acho que faz sentido eu trabalhar com esse aqui, porque ele me entrega, não preciso de tudo que ele me entrega e o custo é mais barato, por exemplo. Mas onde ele consolida essa informação em um único lugar para comparar? A gente tem a possibilidade, a gente tem alguns agregadores que estão disponíveis, né? No próprio site do Banco Central tem algumas informações que é possível e tem algumas empresas que já agregam essas informações. Tá? Então você consegue, pesquisando na internet, a gente consegue acessar essas informações. Só que esse aqui é o basicão, certo? Assim, beleza. Em tese... É o ponto de partida. Em tese, qualquer um consegue fazer.
A fase 2, aí a gente já entra no compartilhamento do dado que é consentido, que é o dado pessoal. Então, é o dado Ícaro que está na instituição A, que eu autorizo compartilhar para a instituição B. E aí eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que ajuda a gente a entender, o que aconteceu comigo, né? Eu tinha um cartão de crédito na instituição A, e depois de um tempo eu queria aumentar a pontuação. Tava gastando muito com cartão de crédito, aquela coisa, falei, pô, vou aproveitar, já que eu tô gastando muito, deixa eu aproveitar para pontuar mais. Né? Aí eu olhei pro mercado e vi que o outro banco com o qual eu trabalhava, mas eu trabalhava muito pouquinho, tinha um cartão que para mim faria super sentido. Aí eu liguei para gerente e falei, olha, eu tenho interesse em contratar esse cartão. Aí ela falou, legal, eu faço a contratação para você. Aí ela fez a contratação, mas como ela não tinha um histórico adequado comigo, né, de se eu era bom pagador, se eu não era, se eu já tinha feito outras operações, né, o meu cliente desde com ela era do outro banco, não era com ela. Ela fez uma avaliação de crédito e me falou, putz, olha, legal, mas o seu limite é só esse. Aí eu falei, tá, beleza. E eu ia fazer uma viagem, eu falei, poxa, mas eu vou viajar, talvez faça mais sentido aumentar esse limite. Ela, puxa, aqui eu não consigo. Aí eu falei pra ela, né, quando na verdade ela deveria ter falado pra mim, e se eu compartilhar os dados via Open Finance, os dados meus consentidos que estão nessa instituição A aqui pra você, você consegue minimamente colocar no mesmo patamar? Porque veja, essa instituição com a qual eu já vinha trabalhando há muitos anos tinha várias informações minhas. Te conhece, né? Me conhece bem, né? Ela sabe qual é o limite que ela pode ter de risco comigo. Essa aqui não. A partir do momento que eu compartilho a informação, ainda que bruta, para essa aqui, ela pega aquelas informações, coloca nos seus respectivos motores de cálculo e ela consegue chegar no mesmo patamar que a outra. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu dei o consentimento. Essa instituição foi lá, puxou os meus dados para cá, passou pelos motores de cálculo e identificou que fazia sentido dar um cartão de crédito com um limite X para o Ícaro. E desde então eu uso o cartão de crédito nessa rápido, nova... Isso não? Muito rápido. Muito rápido. Você consegue iniciar o processo de consentimento no próprio aplicativo da instituição financeira. Tá? Então, qualquer instituição hoje já tem esse negócio rodando. Se eu for num banco que eu não tenho, talvez, conta, mas eu quero abrir, eu poderia entrar... Você pode... Desse banco... No processo de onboarding do banco novo, você já dá o consentimento, ele consegue puxar um monte de informação para sua conta. Você já tem que ter algum relacionamento, ainda que seja na abertura da conta. Isso. Você tem que ter um relacionamento. Você vai estar iniciando um relacionamento. Ou então, assim, pode ser a minha situação. Eu tinha um baita relacionamento aqui e um relacionamento muito pequeno aqui. Eu dei o consentimento, puxou as informações. E detalhe, é importante dizer que você escolhe quais são as informações, você diz quanto tempo que você quer compartilhar aquelas informações, o que é que você quer compartilhar. Então, se eu não quisesse compartilhar informações de crédito, eu não precisava ter compartilhado. No meu caso, fazia sentido, né? Porque eu queria ter uma boa avaliação de crédito para receber lá o limite que me interessava naquele momento. Mas eu também posso reter, olha, essa informação aqui eu não quero. Eu não vou passar informação de financiamento veicular, não vou passar informação de extrato. Né? Então eu posso reter algumas informações aqui. Mas no meu caso eu passei tudo, ela fez uma nova avaliação, encaixou, fiquei super bem atendido. Então, quando a gente fala de fase 2, a gente está trazendo informações que são minhas, consentidas, que estão numa instituição, que eu consinto que vá para uma outra. Perfeito. E para isso acontecer, tem uma jornada de consentimento. Eu entro, me logo, login, senha, acesso ao meu aplicativo do banco. Aí eu dou um comando para puxar os dados da outra instituição. Quando eu dou o comando para puxar os dados, abre na mesma tela do celular para eu me logar na outra conta, eu logo, dou OK, e aí ele volta automaticamente para a tela do banco onde eu estou mandando o consentimento, ele recebe e a partir dali você já vai trabalhando, entendeu? Legal. É bem online. E tem algumas coisas que são interessantes. Então, por exemplo, eu hoje tenho 2 contas só. Eu não preciso entrar nas 2 contas todo dia. Como eu consenti para que essa conta aqui olhe o saldo dessa, eu só entro nessa.
A gente tem essa mania, né? Assim, É, não sei se é o caso do Rodrigo, que tem muito dinheiro em conta. Mas eu tenho duas contas em 2 bancos diferentes. Eu poderia fazer isso? Poderia. Você vê o saldo dos dois. Você vê o saldo dos dois num único contou lugar. Você nunca perguntou. Pô, eu fico Mas entrando sabe em o que eu um, fiz entra no em banco, outro. no banco que eu tenho conta. E aí até foi uma dica de um amigo meu. Meu, faz isso daí, porque você vai ganhar mais um ponto Isso. e te migra para um outro nível de cliente. Isso. Dá mais benefício. Isso, exato. Porque o que as instituições financeiras começaram a perceber? Cara, se eu olhar para a vida completa desse cara, então se eu souber se ele tá precisando de crédito, por exemplo, no outro banco, pô, talvez faça sentido falar para ele assim, cara, você não tá precisando de um dinheiro lá? Você viu que tua conta lá tá negativa? Não tá precisando de um crédito? Não tá precisando de alguma coisa? Pô, eu vi que você tem um investimento lá, eu consigo te oferecer uma taxa melhor aqui em termos de investimento. Você não quer trazer para cá? Então, assim, gera oportunidades. Gera concorrência até, né? Gera concorrência, porque... Assim, você vai se focar, no final das contas, no melhor atendimento, Isso. numa melhor experiência, né? Assim, eu não vou entrar em detalhes, apesar de ser público isso, tem um cartão roxinho aí que vocês já devem ter Sim. visto, alguns de vocês devem ter tido. Ele é o líder em consentimento hoje no Brasil, no Open Finance, tá? Por quê? Porque ele pega informação de várias instituições, conforme os clientes dão consentimento, ele engaja, faz com que os clientes dele peçam o consentimento, né, deem o consentimento para ele poder pedir os dados. Ele vai olhando aquela gama de informações e tentando entender o que é que você precisa, né? E detalhe, tem algumas coisas super interessantes aqui que a gente pode fazer de cross entre mercados. Eu ainda vou chegar lá, ainda nem falei do insurance, né? Não, boa, tô boa. construindo aqui só para a gente poder entender. Show. Bom, aí a gente tem essa fase aqui que já consegue fazer algumas entregas super relevantes. A gente tem uma terceira fase, que é a iniciação de serviços de pagamento, que é a fase atual que a gente está no banking hoje, tá? Então, o que é iniciação de serviços de pagamento? Ao invés de eu ter que entrar em 2 contas para fazer um pagamento, né? Sei lá, eu tenho R$1.000 aqui, R$1.000 aqui, eu preciso pagar 2.000. Aí eu entro aqui, faço ou uma transferência para cá, ou eu mando uma TED ou um Pix daqui, um para lá. Via a iniciação de serviço de pagamento, eu entro só numa conta e dou o comando para puxar o dinheiro da outra e mandar embora. Nossa. Caraca, mano, e pior que eu tenho esse problema, Não, cara. eu tenho que fazer isso todo mês. Eu também. Eu também, porque uma conta cadastrada, um negócio de reembolso. Isso. E aí, puta, tem que entrar aqui. Isso. Aí paguei, reembolsei, não, transferi pra O cá. negócio é financiamento. Exato. Financiamento tá num, aí tem que ficar mandando dinheiro. Exato, eu também tinha uma situação de financiamento Da hora. numa outra e eu consigo olhar. A depender da instituição financeira com a qual você trabalha, hoje eles já dão uma agenda bem completa para você. Você tem uma visão bem redondinha de tudo que você tem, entendeu? Disponível. Aham. Então, isso é assim, você tem um ganho enorme, né? Sim. Porque... E você sabe o que está acontecendo ali, né? Aquelas APIs, elas têm uma necessidade de atualização dada pelo Banco Central e você consegue acompanhar. Então, isso tudo vai ajudando você. E mais do que isso, vai abrindo, de certa forma, para você poder atingir aquilo que faz mais sentido em termos de prestação de serviço para você. Assim, putz, eu adoro... E isso acontece comigo. Tem uma instituição financeira que eu trabalho que o extrato dela é ótimo, eu entendo. Tem uma outra, cara, que eu olho para aquilo e falo assim, você deve ter sido um contador que fez esse negócio Tem aqui, né? razonete. Que negócio mal feito, né? Então eu prefiro olhar naquela outra que é mais redondinha. Então eu posso comandar para ficar tudo claro numa única visão que me facilita a vida, né? Então eu posso olhar pagamentos, cartões, etc., investimento, a gente já consegue ter algumas visões. E essa fase 3, que é a que a gente está em processo de implantação agora, é justamente você poder iniciar esse tipo de coisa. Tem algumas evoluções super interessantes, então assim, vai ter a possibilidade de você pegar o seu WhatsApp e falar assim, WhatsApp, transferir um dinheiro para o Rafael, pegar metade no banco X, metade no banco Y, beleza? E aí o WhatsApp inicia o pagamento, entendeu? E assim, gente, eu não sei, eu não sei o quão fica claro para todo mundo, vou falar até para a câmera, né? O quão fica claro para todo mundo como o Brasil ele é avançado nesse negócio de sistema bancário, sistema financeiro. É muito avançado. É mesmo. Assim, se você for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, se você quiser compensar um cheque
emitido na Califórnia, cujo banco é em Nova York, pode levar uma semana para Nossa. compensar o cheque. Nossa. Aqui Imagina. compensa em um dia, dependendo da praça, compensa no mesmo dia. O próprio Entendeu? Pix, não é? O Pix é surreal. É surreal. Entendeu? E assim, essa é uma outra coisa que as pessoas acho que não têm muito essa visão. O Pix é surreal. O Banco Internacional de Garantias tem vários papers deles lá, que é o banco responsável por auxiliar no processo de supervisão. É a associação que cuida dos bancos centrais no mundo. Uhum. Tem vários papers deles lá dizendo que o Pix é revolucionário. Revolucionário. Entendeu? Assim, tem várias vezes eles citam dizendo o exemplo do Pix, porque o Pix é instantâneo e é gratuito. É gratuito. Gratuito. Entendeu? E assim, eu não preciso te obrigar a ter, por exemplo, a gente tem algumas contas nos Estados Unidos que dá para fazer a mesma coisa. Não vou citar nomes aqui, mas tem empresas que... Só que assim, eu preciso que você tenham o mesmo aplicativo, né? Entendi. Aqui no caso do Pix, você tem a sua conta na instituição A, você na instituição B, vocês não precisam Resolve. ter Não. na mesma instituição, entendeu? E Hum. tá resolvido, É. né? E até matou, acho que foi o Doc agora, deixou de existir. O Não Doc lembro se era deixou de Doc ou existir. o TED, do Doc, né? A TED ainda existe, porque muitas empresas acabam utilizando no dia a dia, tem um volume Aham. grande ainda, mas o Pix, a aceitação é inacreditável. Bom, Perfeito. Pra tudo. você vai na praia, você compra um sorvete, lá teu É. filho tá gritando, deixa de comprar um sorvete aqui, é Pix, entendeu? É, isso aí. é isso Vai aí. passear, assim, até questões sociais, poxa. Às vezes você tá na rua, o cara tá vendendo balinha, ou No tá Pix. pedindo algum dinheiro pra você, ele pede no Pix, É, entendeu? é Me verdade. ajude, eu tô com fome, tá aqui meu Pix, É isso entendeu? mesmo. É isso mesmo. Então, isso tem um processo também de trazer pra dentro do sistema bancário pessoas que estavam, de certa forma, à margem, entendeu? Porque é Legal. gratuito, é fácil, é É. simples, então tem essa possibilidade. E a última fase aí do banking inclui seguros. Quando o Banco Central falou que ia compartilhar dados de seguros, a SUSEP levantou a mão e falou, opa, esse negócio aqui é comigo, É. Perfeito. né? E aí a SUSEP criou o dela. E aí esse é um ponto também que eu acho que tem que ficar claro para todo mundo, que é o seguinte, o Open Insurance é revolucionário no mundo aqui no Brasil. A gente é pioneiro. Não existe outra iniciativa que já esteja rodando da mesma forma que tem aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Não tem, tá? Vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer em outros países, tá? Dentro dos cronogramas para acontecer, mas não aconteceu ainda. Agora, claro, o banking tem características muito próprias. Os seguros têm outras características muito próprias, né? Eu não entro no meu aplicativo da seguradora todo dia para ver como é que tá o meu seguro de vida. Ninguém entra, né? A não ser que, sei lá, tenha acontecido algum problema, ou no seguro de carro, por exemplo, né? Uhum. Eu tô acompanhando o sinistro, ver se, né, liberou, não liberou, como é que tá, e etc. Mas tirando isso, eu faço a contratação e vou acompanhando. Eu uso, né, quando tem a necessidade, ou às vezes eu não uso e tá tudo bem também, porque tá dentro do contexto do seguro, né? Então, a gente tem algumas diferenças com relação a essa proximidade do consumidor final em acompanhar a sua apólice. Um pouco menos na Previdência, tá? Na Previdência você acompanha, talvez uma vez por mês você olha, pô, tá aumentando, legal, Isso. gerou um rendimento mais bacana. Na capitalização um pouco mais diferente também. Pô, tem um sorteio aqui, será que fui contemplado? Não fui? Tem lá um fundo que tem tanto assim e tal. Mas no seguro, em geral, a gente não tem muito essa característica. Então, como tem essa diferença grande com relação ao banking, existem processos que são necessários a se adaptar aqui. O que a SUSEP propôs? A SUSEP propôs 3 fases, tá? A primeira fase, a gente tem dados públicos. Então, a própria CNSEG, junto com a KPGEMINI, fez um trabalho legal. Ele está disponível no site deles, você consegue fazer comparação de produtos, o produto que tem na seguradora A, tem na seguradora B, tem a cobertura XYZ, etc. Tem dados lá de telefone e tal. Isso para qualquer tipo de seguro ou começa com, sei lá, com massificado, depois vai para... Em tese seria para qualquer tipo de seguro, mas foram sendo retirados aqueles que não fazem muito sentido, né? Então, seguros de grandes riscos, para que eu vou usar dentro do Open Insurance? Não faz muito sentido, né? Ele tem uma parte, você sabe melhor do que eu, ele tem uma particularidade muito específica de construção, de subscrição e tudo mais. Agora, o seguro de vida é muito mais simples, né? O seguro de auto acaba sendo muito mais simples.
Então a gente está falando mais do massificado mesmo, né? Mais para pessoa física, né? Até porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela é focada na pessoa física, né? Bom, então você tem essa fase 1, que já foi implementada, já está funcionando desde 2021, né? Começou em 2021, foi rodando em 2022. E o ano passado, em 2023, a gente teve o início da fase consentida, né? A fase 2, que é você permitir a transmissão de dados seus da seguradora A para a seguradora B. De novo, aqui tem que ficar claro o seguinte, que são mercados muito distintos. Hoje a gente tem no mercado de finance, salvo engano, algo em torno de 40 milhões de consentimentos dados. Tá? É um número bem expressivo. Se a gente levar em conta, por exemplo, que o Nubank e o Itaú tem 100 milhões de clientes, é um número legal, assim, em termos de consentimento, né? No mercado de seguros, a gente não tem toda essa quantidade de consentimento, tá? Até agora. Então, de meados do ano passado para cá, a gente tem uns 80 mil consentimentos. Mas eu acredito que a gente vai ter um aumento nesse consentimento, porque começou agora a fase 3, que é a iniciação de serviços de seguros, que eu vou explicar um pouquinho. E vai ter um momento em que você vai poder conectar o finance com o insurance, né? O banking com o insurance. E aqui, nessa conexão, pelo menos na nossa visão, que vem se debruçando, estudando, talvez tenha várias oportunidades interessantes para as seguradoras e também, consequentemente, para os corretores, tá? Por quê? Porque imagine o seguinte, eu vou lá e permito que a instituição financeira A mande dados para o banco B. E aí eu, seguradora, chego aqui e tenho um consentimento dado pelo Rafael para pegar dados bancários lá na instituição financeira A. Eu vou lá e puxo o extrato, por exemplo, puxo uma série de informações. O que é o seguro, no final das contas? Ele está protegendo a nossa vida, né? Então, tudo aquilo que é risco, de certa forma, atrelado à nossa vida, tem a possibilidade da gente fazer uma proteção, consequentemente, um seguro. Então, se eu pego informações do extrato e lá no meu extrato tem informações de compra na... Quer ver? Agora ele vai saber do que eu estou falando. Compra na PB Kids. Compra de fralda, compra de não sei o que, é muito provavelmente que o Rafael tem um filho. Perfeito. Né? E às vezes o filho, a seguradora poderia ofertar um produto que dê cobertura para aquela criança. Legal. Um seguro relacionado a pagamento de mensalidade, que a gente sabe que tem, um seguro, uma previdência, né, para a criança desde cedo. Então, assim, a gente está falando aqui de um cross-sell, no final das contas, né, em que você vai pegar informações do ambiente bancário, trazer para cá, e aí você vai olhar para aquelas informações do Rafael e do Rodrigo e falar assim, pô, cara, acho que tem mais alguma oportunidade interessante aqui de tentar vender alguma coisa. Então, talvez a coisa que o Rafael nem sabe que existe. Às vezes uma coisa que o Rafael nem saiba que existe, né? Então, por exemplo, puxou o dado de cartão de crédito do Rafael, apareceu lá uma bike de 40 mil reais, pô, não dá pra ficar andando em São Paulo com uma bike de 40 mil reais sem fazer um seguro, Vai certo? dar um seguro pro cara. Então assim, cara, oferta um seguro pro cara, entendeu? Porque às vezes o cara não tem conhecimento, não sabe que tem Seguro essa possibilidade, exato. Outro dia eu tava com um colega de trabalho, a gente tava na Marginal. Aí, eu nunca esqueci disso, tinha um cadete, né? Nada contra o cadete, mas tinha um cadetezinho que já deixou de ser produzido há muito tempo. Em cima tinha uma bicicleta, como eu ando de bicicleta, conheço, custava 100 mil reais a bicicleta. Caraca. Num cadete. Em cima do cadete. Valia mais que o carro. Bem mais que o carro. E eu ouso dizer que o cadete não tinha seguro e a bike tinha, entendeu? Então, Com certeza. Então, assim... a gente vai conseguir fazer essa visão triangular daqui que vai permitir novas oportunidades de negócio. É por isso que eu digo, de certa forma, que o Open, ele acaba sendo um novo canal. Uhum. Ele é um novo canal para a seguradora, ele pode ser um novo canal para o corretor, que vai ter que ser trabalhada a informação, com segurança, com consentimento adequado, né? Tem que seguir lá umas regras específicas com relação à utilização da informação. Mas sabendo utilizar e tendo boas empresas ali que te auxiliem, tem várias empresas que podem auxiliar nesse processo, você consegue gerar novas oportunidades de negócio. Legal. Né? E nessa análise, por exemplo, que nem você falou, o cara viu lá no cartão de crédito dele que o cara comprou uma bike de 40 mil. Hoje, as seguradoras que já estão se preparando, já estão preparadas pro Open Insurance,
essa é uma análise automática, o sistema já está captando essas oportunidades, ou tem um sujeito... Não, ainda não. Quando eu falo dessa conexão, Aham. tem uma palavra meio feia, mas é a palavra correta, essa interoperabilidade entre os mercados, Tá bom. né? Ela ainda não está funcional. Ela não está funcionando, ela não está em produção. Então, a gente ainda não tem essa conexão aqui, tá? O que a gente teria aqui é o chamado mercado não regulado, que eu peço uma autorização, a instituição manda e daria para fazer por outros caminhos, mas não pelo que está construído hoje em termos de Open Insurance e Open Finance, tá? Agora, com consentimento, eu posso pegar dado, isso não é um grande problema, tá? Agora, qual que é o ponto aqui? O ponto é que a informação, ela chega bruta para você, né? Então, vai chegar lá, por exemplo, se chegar dados de extrato do Rodrigo, vai chegar lá que tem alguma informação de mercado, alguma informação de hospital, eventualmente de farmácia, tem alguma informação de XYZ. Eu preciso olhar para aquelas informações e analisar aquelas informações. Então, é claro, eu não preciso ter uma pessoa lá analisando, mas eu vou criar robôs, eu vou criar machine learning, eu vou criar inteligência artificial, algoritmos que vão olhar para aquelas informações, vão categorizar aquelas informações e vão tirar os insights que eu preciso para poder fazer determinada coisa, né? A gente está falando de coisas positivas aqui, mas pode ter coisa negativa também. Eu tô pensando em algumas negativas, né? Até por Se subscrição. você é mal pagador, se você tem muito também. Não só isso. Exato. Prevenção à lavagem de dinheiro, por exemplo. Né? Então, exato. sei lá, eu vi lá que o Rodrigo, andou comprando fuzil, sei lá, pra cima e pra baixo, entendeu? Não, Você tá fazendo isso, né? Assim, esquisito, né? Não, mas Você ele... mostrou suas compras? Fazer o que com o fuzil, cara? Então, assim, mas tem algumas... Só se for do Counter-Strike. Do Counter-Strike, né? Um skin de Counter-Strike custa uns 100 mil reais. Vale pra caramba. Exato. Dá pra ganhar dinheiro. Então, assim, a gente tem algumas informações, por exemplo, relacionadas à fraude, que dá pra você olhar. Tem informações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro. Eu sou responsável na B3 também por uma vertical de prevenção à fraude no mercado financeiro, né? Legal. E em prevenção à fraude, cara, a gente tem locação de conta corrente. Como assim? Alguém aluga a conta aluga? corrente para o cara receber Pix, e esse Pix normalmente é fraudado, de alguma operação fraudulenta. Entendeu? Aí passa por ali só, né? Só passa. Só passa. Você consegue Entendi. pensar num negócio desse? Porque isso Não foi uma consigo coisa pensar. que eu sempre questionei. Por exemplo, você lembra quando lançou o Pix, tava tendo uma série de sequestros? Pô, Sim. só ver pra onde o dinheiro foi, porra. Mas Sim. com certeza tem esquemas Laranja. ali pra... Sim, não, aí tem de tudo, tem de tudo. É que hoje, o mercado, ele vai, não só o mercado bancário, mas o mercado securitário vai restringindo, vai Isso. fechando. Tem como você ir pegando essa galera. O problema é que o pessoal é extremamente criativo, né? Então, eu tô olhando pra esse caminhãozinho aqui, e aí lembrei de um caos, eu vou abrir um parênteses bem rápido aqui, depois a gente volta, né? Boa. De uma questão relacionada à fraude no mercado de seguros. O cara atravessava com um caminhão a Ponte da Amizade, né? Chegava do outro lado da Ponte da Amizade, ele cortava os fios do caminhão, fazia uma forma que o caminhão quebrasse. E aí ele ligava para a seguradora, olha, eu tô aqui em tal lugar, no Paraguai, preciso que venha um guincho. O guincho saía do Brasil, chegava lá, pegava o caminhão, botava em cima do guincho e atravessava a Ponte da Amizade. Quando ele atravessava a Ponte da Amizade, o que acontecia? Os bandidos entenderam ou perceberam que a polícia só fiscalizava o guincho, não fiscalizava o que estava em cima. Nossa. Esse cara é criativo. E em cima vinha droga, vinha arma, vinha contrabando, vinha tudo. Entendeu? Caraca, bicho. E aí, imagina, a seguradora que não tem nada a ver, tá prestando um serviço absolutamente ilícito, tá trazendo algo ilícito pra dentro do país. Perfeito. Né? Nossa. Então, assim, esse foi um caso uma vez de uma seguradora que me contou. Eu falei, cara, isso é coisa de cinema, né? Dá pra fazer um episódio de, sei lá, alguma série aqui. Galera é criativa, viu? Então, mas assim, de qualquer sorte,
você tem como ir pegando algumas pontas desse processo, né? E as instituições, elas trabalham forte nesse sentido, tanto seguradoras quanto os bancos. O fato de você permitir o consentimento também ajuda nesse processo, tá? Então, assim, eu vou lá e falo pro cara, me dá o consentimento aí para pegar algumas informações suas dentro da onde você já trabalha. O cara dá o consentimento, vem com algumas flags esquisitas, entendeu? Pô, opa, tá esquisito esse cara aqui. O cara fala pra mim que tem uma renda mensal de 5 mil reais, só que ele movimenta na conta dele 500 mil reais. Pô, é uma coisa esquisita aqui, né? Tá movimentando esses 500 mil reais recorrentemente, por quê? Né? Então, são algumas informações que podem ajudar o mercado segurador também nesse processo, né? E a última fase do Open Insurance, voltando aqui, é a iniciação de serviços de ordens, processamento de ordens do cliente. Então, se eu quiser, por exemplo, iniciar um processo de cotação via Open Insurance, eu conseguiria, tá? Então, eu conseguiria fazer comparação de proposta, por exemplo, lá dentro, poderia fazer um multicálculo. Foi criada uma sociedade por parte da SUSEP chamada SPOC, que é a Sociedade Processadora de Ordem do Cliente, que pode ser uma corretora. Então, o cara que é corretor que se credencia, ele entra dentro do ecossistema e ele pode pegar as informações ali para poder disparar pedidos de proposta. Você pode fazer aviso de sinistro por ali, etc. Num primeiro momento, quando a SUSEP criou o Open Insurance, o corretor não estava embarcado. E aí houve uma modificação regulatória uns 2 anos atrás e o corretor foi embarcado dentro do ecossistema. Inclusive, a gente já tem uma SPOC aí que está operando, a B3, inclusive, fornece o serviço de tecnologia para essa SPOC, né? Eles contrataram a gente, então nós somos prestadores de serviços deles, assim como a gente é das seguradoras também, né? E aí, só explicando aqui, eu acho que essa é a parte mais difícil de explicar aqui o que a gente faz, né? A gente provê a tecnologia. Tá, então, o que eu acabo provendo no final das contas? Eu provenho as APIs, né? Que nada mais é que o cabo que se conecta entre eu e você, e eu mando informação para cá, e mando informação para lá, né? A gente fornece a jornada do consentimento, porque é aquilo, quando você entra no aplicativo lá da instituição bancária, por exemplo, que você vai dar o consentimento, você entra primeiro no seu, clica lá nos botões, vai para o outro, abre a tela do outro, etc e tal. Toda aquela jornada tem que estar muito bem cadastrado o que é que está sendo feito, o momento em que está sendo feito, quem está fazendo, né? Tudo aquilo, toda aquela jornada, a gente tem um sistema as a service, né? Um SaaS que auxilia a seguradora a fazer esse controle, né? E o dado propriamente, que a gente ajuda a trafegar o dado de um lado para o outro. Aí eu posso ter outros serviços adicionais. Tudo isso para facilitar a vida da seguradora e ela poder focar naquilo que faz sentido, que é subscrever risco, pagar sinistro, né? E gerar oportunidade de negócio. E acelera acelera muito o processo de cotação, né? Sim, de pode certa acelerar. forma, morre ali os questionários, né? Então, esse é um ponto extremamente relevante. Porque, assim, uma dor que existe no mercado de seguros, vocês sabem muito bem, é o tal do questionário. Né? Porque às vezes o questionário assim... Aceita tudo. Não, às vezes a informação também fica faltando. Não, e são questionários enormes, muitas vezes. Enche o saco. Entendeu? Assim, você fica lá preenchendo. Então, vamos pegar o caso do questionário. Eu estou aqui contratando um seguro na seguradora A, né? E eu tenho já todo o meu cadastro, todo o questionário pronto, etc., na seguradora B. Eu dou o consentimento para a seguradora A pegar as minhas informações da seguradora B, cara, já preenche boa parte. E aí eu só vou focar naquilo que está faltando, respondo, checo se está tudo ok, mando bala. A sinistralidade, ele entra naquela lei dos tiques lá que você pode permitir sim, ou não? Sim. Meus sinistros últimos... Sim. Você não nos traços Não, eu tenho interesse em... Porque para o subscritor, a melhor coisa é você conhecer o passado histórico. O sinistro, da conta, né? sim. Tem a possibilidade de você compartilhar. Porque, veja só, assim, não mega ultra no detalhe como é que foi feito o processo de sinistro. Não. Mas assim, se houve sinistro, se não houve, se foi negado, se não foi, e assim por diante. Esse é um dado que vai ser permitido trafegar. Por quê? Porque esse dado é da pessoa.
Concorda? Sim, Então, assim, ele sofreu. eu sofri um sinistro, Sim. né? Eu recebi um pagamento pelo sinistro. Eu deixei de receber um pagamento porque o sinistro foi... a indenização foi negada, né? Então, essa é uma informação minha, que eu posso compartilhar ou não. Né? Uhum. Então, a pessoa teria direito de fazer o compartilhamento. Mas concorda, esse, por exemplo, é um dos pontos polêmicos da história. Porque se eu tenho muita informação a respeito do sinistro, né, eu posso ter aqui Vai calibrar melhor ali. posso calibrar melhor na subscrição, eu sim. posso discriminar. Né? A gente tá Sim. falando de várias coisas boas, mas assim, posso fazer uma discriminação, negar. Né? Então, isso tudo aí, o regulador, no caso a SUSEP, tem que acompanhar no detalhe, junto com o mercado, para evitar a gente ter esses problemas, entendeu? E tem cronograma também, a questão da implantação? Tem cronograma. Isso vai até quando? Até o ano que vem. Já Já tá aí, né? A gente já chegou na metade do ano. Né? Terminar todas as fases, ou não? Todas as fases, Caramba. Então, a fase 2, ela tá quase finalizando, tem algumas coisas que tem que ser entregues ainda esse ano. E a fase 3, que já começou, ela finaliza ano que vem. Aí praticamente acaba. O que não está estipulado no caso da SUSEP, mas está no do Banco Central, vai ser a interoperabilidade. Mas a SUSEP vai fazer interoperabilidade também. Uhum. Então, o que vai ficar faltando é a possibilidade da gente conectar entre os mercados. Legal. E aqui é um detalhe importante, né? Falei muito do banking, para a gente entender. Falei do insurance, porque por um acaso chama InsureCash, né? Mas a gente tem outros mercados que devem evoluir nesse sentido. Então, health. Né, saúde. Perfeito. Tudo leva a crer que faz muito sentido você compartilhar dados de saúde. Muito sentido. Ali tem muita fraude, né? Muita fraude. Então, por exemplo, a gente hoje na B3 tem uma empresa que a gente adquiriu há uns 2 anos atrás, chamada Neurotech, que atua muito no mercado de saúde. E eles trabalham muito hoje com fraude no mercado de saúde, né? Como evitar, se proteger com relação às fraudes. Se eu tenho a possibilidade de compartilhar a informação, eu vou evitar uma série de fraudes. Uhum. E mais do que isso, dentro do que a gente chama de Open Health, facilita muito, por exemplo, a vida do médico ou do hospital. Então, vou dar um exemplo aqui, que eu costumo dar até para os meus alunos. Eu estou andando na rua. Eis que, de repente, eu sofro um acidente. Né? E aí eu estou desacordado, etc. Vou para o hospital. Chego no hospital, o cara vai lá e me dá uma injeção que, por qualquer motivo, para me reanimar, que tem muita glicose. E ele não sabe que eu sou diabético. Eu morro por causa da diabetes. Nossa. Entendeu? Em que pese eu ter sido salvo no momento adequado, etc, etc, foi ministrado a informação equivocada. Agora pense o seguinte, eu sou atropelado na rua, o cara pega e me identifica, fala, esse aqui é o Ícaro. Como é uma situação de emergência, ele tem autorização para entrar dentro do Open Health e puxar todas as minhas informações. Puta, isso aí entendeu? Pode salvar. E aí tem a informação de que eu sou diabético. Perfeito. Ele, na largada, ele já evita ministrar Isso qualquer nos Estados coisa. Unidos já existe? Isso você sabe, não? Olha, eu não tenho notícia de que tenha isso. Pra saúde. Tá? É porque eu acho que eu sempre falando disso, eu acho que eu já vi algum seriado que o cara... Ah, sim. Sabe aquele seriado de bombeiro e tal? Sei. Então, assim... Doctor. Não, é Como é que chama aquele... House, né? Então, assim, você tem tem alguns benefícios super legais. Então, eu vou no médico pela primeira vez. Eu tenho um histórico, sei lá, de 20 anos que eu tenho alguns problemas. Triste, né? Você senta lá e você explica tudo pro médico de novo. Aí o médico vai pedir uma cacetada de exames, tudo de novo, etc. Com um clique, eu compartilho com o médico todo o meu histórico de saúde. Nossa. E todos os meus exames dos últimos anos, entendeu? Exame de imagem, exame de sangue, etc. O cara fala, bom, já entendi aqui o que está acontecendo, né? Já faz um estudo ali, a gente vai seguir com esse tratamento, vai fazer isso, vai acompanhar assim. E é excelente até por uma continuidade. Às vezes seu médico muda, seu médico, sei lá. Morre. É que hoje você tem isso, por exemplo, num único hospital, né? Se você se tratou ali. Então, que agora você vai poder intercambiar essas informações. Isso é excelente. Se de repente você passa mal, você tá no hospital, o cara consegue... E aí, nesses casos de emergência, não precisaria, né? Vamos lá. A gente não desacordado. A gente não tem norma aqui, mas pela lógica, faria sentido você permitir que quem tá administrando ali o primeiro socorro saiba que tem acesso, né? Informações sensíveis como essa. Pô, isso aqui, você vai matar o cara, não vai ajudar. Pois é, cara. Assim, vou dar uma injeção de glicose por qualquer motivo, o cara é diabético, vou matar ele aqui na mesa, entendeu? É até uma forma de se proteger do profissional que tá ali ministrando
cadastrando o medicamento, né? Assim, Perfeito. claro, no final das contas ele não vai ter culpa, porque ele não sabia. Sim, Mas, pô, se ele souber, ele ajuda a salvar uma vida, né? com certeza. Em saúde tem isso. Uma outra área que o pessoal tem trabalhado bastante é o Open Energy. Então, olha só que interessante. Eu consumo 1.000 quilowatts na minha empresa, na minha casa, etc e tal. E aí, assim, a energia ela vem por um único poste da rua, né? Não tem Perfeito. como eu ter 2 postes, 3 Uhum. postes, 5 cabos para escolher, não, agora é aqui, agora é acolá, etc e tal. Então, na Austrália, por exemplo, já tem esse Open Energy. Eu uso 1.000 quilowatts, sei lá. E aí, eu sou uma pessoa ambientalmente responsável, etc e tal. Eu faço questão de usar a energia que é disponibilizada por alguém que usa energia, faz energia eólica ou faz energia solar. Então eu vou lá, compartilho com as empresas qual é a minha quantidade, o meu uso, o meu gasto de energia, recebo as propostas e eu falo, eu quero usar esse aqui. Como o poste vai dividir lá, isso é feito entre as empresas, tá? Mas eu tô consumindo uma energia que é limpa, mais limpa do que outra, né? Boa. Se eu preciso consumir uma energia mais barata, sei lá, carvão é mais barato, mas eu preciso que seja mais barato porque eu tenho um problema aqui de custo, orçamento, etc. Cara, eu vou lá e opto por fazer daquela forma, entendeu? Então você tem essa possibilidade de compartilhar os seus dados de consumo e depois escolher qual é a melhor empresa para você atuar. Ainda mais agora com esse negócio do Mercado Livre de energia aí, que tá te Isso. dando opções, poxa, Isso, exato. excelente. Então, assim, você consegue fazer um controle melhor. Aham. Eu brinco que no final das contas a gente vai ter um mundo open, né? Porque tem muita informação que é relevante e a gente, vamos ser bem honestos, a gente já divide tanta informação pessoal sem ganhar nada em troca, né? Eu queria te perguntar, às vezes, se você parar pra pensar, assim, dá um pouco de receio, porque Sim, tuas informações, teus dados estão sendo... sim, E existe alguma garantia de que isso não sim. caia em Em mãos mãos erradas, né? erradas? Aí eu trabalhei com um colega muito bacana e ele dizia o seguinte, o entendimento mais errado que existe a respeito do tema é de que só porque usa-se a palavra open é a festa do caqui, né? Todo mundo pega a informação, etc e tal. Não, na verdade é um clube muito restrito, né? E você escolhe, né? Exato. Mas eu digo assim, quem pode participar lá dentro é um clube muito restrito. Então, hoje no mercado da SUSEP, são só, no máximo, 40 e poucas seguradoras, tá? A gente sabe quem são as seguradoras, quem são os gestores, a gente tem todas as informações daquelas seguradoras, porque elas passam por um processo de autorização, né? E ela tem que seguir toda uma jornada de segurança e cibersegurança bastante relevante e restrita, tá? Então, assim, não tem como seguir por um outro caminho a não ser por aquele caminho que está disponibilizado ali, entendeu? Tem todo um processo de autenticação, né? Então, tem que fazer uma autenticação, tem um diretório central onde autentica, bate se tá ok, se não tá. Se não tiver redondo, não vai liberar a informação, entendeu? E tem toda a trilha de auditoria desse processo. Então, eu sei onde a informação tá, para onde foi e assim por diante. Agora, óbvio, se a informação chega dentro de uma empresa e lá dentro a empresa não tem a melhor estrutura de controle dos seus dados, né, do dado que é recepcionado lá, a gente pode ter os vazamentos que a gente tem por aí, que são os vazamentos normais, né, sei lá, a empresa foi invadida, roubaram dados, né, sequestraram os dados, aí tem uma série de outras situações. Mas dentro do ecossistema, ele é feito de uma forma tão bem fechada que não é para ter problema na movimentação. Se por um acaso cair num ambiente e esse ambiente estiver desprotegido de uma determinada empresa, aí é o problema normal que a gente tem hoje, enfrenta hoje no mercado, tá? Entendi. E deixa eu te perguntar, Ícaro, nessa parte, assim, da seguradora, ela vai, assim, a partir do momento que ela quer operar nesses ramos, vai ser obrigatório ela estar preparada para compartilhar os dados? Essa é uma boa pergunta. As seguradoras hoje elas são segmentadas em 4 segmentos, né? Então a gente tem S1, S2, S3 e S4. Uma divisão muito simples, assim, S1 são aquelas cujo risco sistêmico é muito grande, normalmente estão conectadas com instituições financeiras e tal. S2 são aquelas que não estão necessariamente conectadas com instituições financeiras, mas são muito grandes. S3 são aquelas médias e S4 são as pequenas.
S4 e S3 não tem obrigação. Se elas quiserem entrar, é opcional. Tá bom. S1 e S2 têm obrigação de entrar, tá? Então, as maiores, elas têm obrigação. É por isso que a gente tá falando aí no mercado de 120, 130 seguradoras, levando também em conta empresas de capitalização e tal, a gente só tem 40, Tá bom. né? Mas é por causa dessa classificação. E no caso do Banco Central, a mesma coisa, tá? Tem o mesmo tipo de segmentação e só um S1 e S2 são obrigadas. Tá. Agora, se eu sou uma S3 e tenho interesse, porque eu vi uma oportunidade de negócio, é um canal legal, pô, eu já trabalho bastante com o consumidor final, eu posso... Nada impede. Nada impede de me cadastrar, me credencio e atuo. Tá? Legal. E mesmo vale para corretor ou o corretor é o SPOC? O corretor hoje Spock? é SPOC. SPOC, que você comentou. Aí seria... Porque ele é o representante... Se é o que eu entendi. Ele seria a pessoa que é representante do segurado para conseguir transitar essas informações. Vamos lá. Bom, corretor é o corretor, não muda nada. Sim. Tá? Quando a SUSEP cria a SPOC, na prática, ela cria uma capinha para pôr em cima do corretor. Assim. E essa capinha é o que credencia ela a estar registrada dentro desse ecossistema. Lembra que eu falei que é um clubinho bem restrito? O corretor está registrado dentro daquele ecossistema para garantir o quê? Para garantir a segurança, para garantir que as informações vão rodar de A para B, etc, etc, etc. Não é nada além disso. Tá? Então, assim, às vezes tem muita fumaça aí, o pessoal fala, não. É só um... Concorrência entre corretores de conseguir informação dos seus clientes de cada portfólio. Não, assim, não vai conseguir, né? Porque, primeiro, eu preciso ter o consentimento. Do segurado. Né? Eu não vou conseguir varrer, né? Assim, eu não posso entrar lá, uma SPOC ou corretora, e falar assim, vou varrer tudo que tem contratado de seguro residencial. Não posso. Entendeu? Eu preciso ter o consentimento ou do Rodrigo, ou do Rodrigo do Rafael, ou do Rodrigo do Rafael, ou do Ícaro, ou dos três, entendeu? Eu preciso. Então, assim, para o cara conseguir pegar isso, ele tem que pegar as informações, ele vai ter que pedir essa autorização, pedir esse consentimento. Então, não dá para ele varrer. Então, assim, se eu quiser descobrir o meu concorrente B, como é que é a carteira dele, sinto muito, não vou conseguir. Entendeu? Não vou conseguir, né? Porque assim, se o Rodrigo tiver na carteira dele, beleza. Agora, se o Rodrigo não tiver na carteira dele, não vou saber, né? Assim, não vai chegar informação nenhuma a respeito do Rodrigo vindo de lá. Então, tem essa é uma informação um pouco torta, né? Porque as pessoas têm, de novo, porque é open, as pessoas acham que pode acontecer tudo, mas não pode. Eu preciso ter o consentimento para poder puxar, tá? Então tem regras bem específicas. E aí o corretor aqui tem uma oportunidade, na minha visão, tá? A gente tem corretores dos mais variados tamanhos, vocês sabem melhor do que eu, né? Vamos pensar no corretor que é menor, né? Sei lá, a corretora que me atende lá no meu seguro alto. Ela é uma corretora pequena, não chega nem a ser média, é uma corretora pequena. Eu dou o consentimento para ela, cara, ela vai lá e vai fazer um trabalho que, na minha visão, ela vai agregar ainda mais valor para a atividade dela. Porque, assim, eu dou ok para ela pegar minhas informações que estiverem disponíveis, né? Então, ela vai ver, por exemplo, que eu tenho uma previdência numa instituição X. Aí ela pode voltar para mim e falar assim, Ícaro, você tem uma previdência, será que não faz sentido? Assim, ela começa a se tornar mais do que um corretor, mais do que um broker, que vai só juntar a ponta A com a ponta B, ela começa a se tornar uma pessoa que vai me assessorar com relação aos meus riscos, entendeu? Que a gente tem isso na PJ, né? Sim. Na PJ a gente tem... consultor, né? Exato, mas na PF não necessariamente. Eu estava até conversando com um colega essa semana, eu fui visitar uma empresa bem legal, assim, lá da Faria Lima, né, voltada para family office, etc e tal. E aí a pessoa que estava me apresentando a empresa falou assim, a gente trabalha aqui com, no mínimo, 20 milhões de reais no family office. Falei, legal. Aí ela me explicou o que tinha lá dentro, né, de serviços que a empresa prestava. E ela falou assim, a gente tem uma corretora de seguros. Aí eu falei, uma corretora de seguros? Ela falou, todo mundo que tem patrimônio precisa proteger seu patrimônio. E aí, o que acontece?
Olha só que interessante. Essa corretora, como é focada nos clientes da própria empresa que administra esses capitais, o cara faz um atendimento muito diferenciado. Ele senta com você e ele vai entender tudo no detalhe. Se você tem iPhone, se você tem Porsche, se você tem casa na praia, se você tem casa em São Paulo, se você viaja muito, se você não viaja. Aí depois que o cara entende todos os seus riscos, praticamente cria um avatar dos seus riscos, aí ele vai encaixando aquilo que faz mais sentido, sem você ter grandes dificuldades. Então, assim, o que a gente tem para o assessor de investimento hoje, que ficou bem claro, né? A gente pode ter no mercado de seguros também, né? E, assim, a gente já tem para essas famílias que acabam tendo mais recursos. Mas, assim, se eu tiver uma experiência legal dentro do Open Insurance, mesmo se eu não tiver muito recurso, pô, eu posso ter um bom atendimento, entendeu? Por um corretor que está gabaritado, está capacitado a fazer esse tipo de atendimento para mim. Então tem muita vantagem interessante, assim, para o corretor se tornar ainda mais um consultor, um assessor de risco, né? E as informações que podem trafegar entre uma seguradora e outra, com o consentimento, está a comissão também que o corretor recebe? Olha, boa pergunta. Eu acho que agora, eu não me recordo, eu acho que não, tá? Mas assim, precisaria dar uma confirmada. Agora de cabeça, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que não está. Tá bom. Eu acho que não está. Tá bom. Não tem essa informação agora de cabeça. Mas eu acho que não está. Não tem essa informação. Pro usuário, Icaro, ele tem, que nem você comentou lá na questão do banco, ele tem onde consultar e comparar produtos. Mas fora isso, ele consegue consultar numa plataforma só os produtos que vai estar provavelmente igual do banco que ele consulta no banco, vê os outros bancos, né? Quanto que ele tem nas outras contas e tal. No seguro ele vai ter como consultar tudo? Vai ter a possibilidade. Então, assim, uma das possibilidades que pode ser entregue é justamente a sua carteira de seguros. Tá? Onde que tá? Eu nem sabia que tinha esse seguro aqui. Às vezes é assim, mas veja... Várias seguradoras diferentes. Vocês sabem que hoje já existe um negócio que dá para consultar, né? Não sabia. No mercado eu também não sei não sei. Não sabe? Não. Eu comentei que a B3, ela atua no Open e atua no registro, certo? Tá bom. No registro, a gente registra as operações das apólices, né? E todas as informações que são registradas, tanto na B3 quanto nas nossas concorrentes, a gente disponibiliza uma API para o GovBR. Sabe o GovBR? Sei. Se você entrar no GovBR e procurar lá Meu Seguro... Mentira. Juro. Dentro do Gov? Dentro do GovBR. Clica lá. Você não sabia disso? Essa pergunta, né, Mel? Se você entrar no GovBR, se autentica lá no GovBR, escreve lá, que tem milhares de coisas disponíveis, né? Escreve seguro só. Aí vai ter lá, consulta Meu Seguro. Você clica. Ainda não tá com tudo, porque aí na parte do registro não terminou a implantação. Vai terminar só no final do ano que vem. Mas, por exemplo, a gente já consegue ver seguro de residência, tá? As informações lá do meu carro. Legal. Tem Vida, vários. Prestamista. Prestamista já tá lá. Vida, uma parte tá lá. Previdência ainda não tá. Mas assim, outro dia eu entrei pra ver os meus, tá lá, tudo lá. Da hora. Entendeu? Da hora. Aí é um serviço que a gente faz lá na B3, junto com a SUSEP, entrega no GovBR, qualquer pessoa. Você se autentica lá e olha. Tem um lugar também que você consegue gerar uma declaração lá, em forma de rendimentos desses negócios aí, tudo de uma vez só, né? Não, é que hoje já integrou, né? Quando você vai declarar seu... Hoje tá quase tudo completo. No auto-preenchimento lá, né? É verdade. Já tá quase tudo assim lá. Mas seria legal gerar um relatório pra saber de tudo. Seguro de vida, limite tanto... Então, mas prêmio veja. pago, papapá. Olha só que interessante, né? Aproveitando. Daqui um pouco, dá um trabalho fazer imposto de renda, não dá? Daqui um pouquinho, vai ser simples, entendeu? É apertar um botão, você só vai conferir. A gente já tá bem perto, né? Bem perto. A gente só vai conferir e falar, cara, tá tudo certo aqui, manda embora. Entendeu? Então, esse processo de tornar os mercados mais digitais é a mais pura realidade. Sim. E o Open Insurance, o Banking, está dentro desse contexto de tornar os mercados mais digitais. Né? E uma coisa que era difícil, que era investimentos, por exemplo, já está saindo tudo lá, né?
Tem, saber tem. cada açãozinha lá, tal, não sei o quê. Gente rica, né, cara? Gente, Tem esse tipo de problema. Tem um monte de carteira de ações, e carteira... fundo imobiliário. As ações do Insurecast. Esse aí é complexo, entendeu? Fazer esse tipo de declaração Outra aí. é chato. Ô, Ícaro, e assim, a gente, no mercado de seguro, a gente sabe que se você comparar com a parte do banking e tal, Uhum. seguros ele é conservador, porque é um negócio Sim, antigo, ele é sim. conservador na essência, né? Você vê diferenças, assim, em termos de tecnologias, assim, entre as duas, assim? Porque parece que andou rápido, né? Não, vê, e não é só aqui no Brasil não, tá? Acho que no exterior, quando a gente vai pra fora, a gente também vê que tem uma diferença grande, né? Eu vou contar um caso aqui, não vou dar nome, mas outro dia eu teve uma empresa de fora que fez lá uma divulgação enorme do mercado de seguros, falando que tinha se tornado digital. Aí eu falei, nossa, que legal, pô, uma empresa bacana, grande, etc e tal. Aí eu entrei na notícia e era a notícia dela mesmo, o release dela, para tentar entender melhor no detalhe. Na verdade, ela estava digitalizando os documentos dela. Então, assim, eu falei, o negócio aqui, assim... O conceito tá meio diferente. Então, assim, esse era o grande... Claro, é que é um exagero, é um caso real, mas assim, né? Sim. A gente tem algumas diferenças, mas a gente sabe também que algumas instituições bancárias, principalmente mais antigas, incumbentes, não tem tudo super digital, né? Porque, gente, vamos lá, a gente tá falando de volumes absurdos, né? Essa que é a grande realidade. A gente tá falando de número de clientes muito grande, número de operações muito grande. Então, assim, hoje, a gente também, do ponto de vista tecnológico, tem algumas limitações. Não adianta achar que você vai metralhar uma API lá a 1.000.000 por hora e achar que vai sair barato, né? Ou que você vai jogar tudo para nuvem e que não vai sair barato também. Não vai sair barato, porque cada movimentação que você faz em nuvem tem um custo, né? Então, às vezes, os mecanismos ou as tecnologias mais antigas funcionam bem. Eu falei que fui diretor da SUSEP, né? O meu assessor lá na diretoria da SUSEP, ele se formou em engenharia e antes dele prestar concurso na SUSEP, ele trabalhou lançando satélite. Nossa. E aí um dia eu tava conversando com ele e tal, ele virou e falou assim pra mim, cara, a tecnologia que se lança satélite hoje é praticamente a mesma de 60 anos atrás. Porque funciona. Então, assim, na dúvida, como funciona, não mexe, entendeu? Segue ali, né? Segue desse jeito. Então, se para satélite, que é um negócio extremamente crítico, já tem esse tipo de preocupação, vai ter nos outros mercados. Então, para algumas coisas, você tem ali a tecnologia mais moderna, algumas tentativas de análise de forma diferente, etc. Isso acontece tanto no mercado bancário quanto no mercado securitário. Para outras coisas, cara, é melhor fazer no feijão com arroz, para a gente evitar risco, etc., porque tá dando certo e tal. Mas eu acho que a tendência talvez seja menos a tecnologia em si e mais organizar a informação, sabe, Rodrigo? Eu acho que o ponto é assim, a informação ela é relevante para a gente tomar decisão. Se você tem um sistema cuja informação ela tá desorganizada, para você tomar uma decisão é ruim, entendeu? Então, ainda que o seu sistema não seja a quinta maravilha do mundo, se você ainda assim tiver uma boa planilha e que o dado esteja organizado, cara, você consegue fazer milagre ali, entendeu? Eu acho que é um pouco mais esse ponto. Porque aí depois você pode utilizar uma outra ferramenta de mercado que te ajuda a fazer uma construção, uma análise e tal. Mas você ter a informação bem organizada, eu acho que esse é o diferencial de qualquer empresa hoje, assim, tá? Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou, né, que hoje o Open Insurance está muito focado em pessoa física. Isso. Você vê em algum momento o empresarial entrando também, e aí até puxando a sardinha um pouco pro transporte, né? Você tem ramos que eu acho que, concordo com você, não vai fazer nunca o menor sentido. Obras, por exemplo. Aqui Risco nuclear. Faz isso. Mas no transporte, até as seguradoras se separam, né? Entre varejo e grandes riscos no próprio transporte.
E a gente, às vezes, tem uma dificuldade muito grande de ter a formação atualizada, né? Porque, puxa, o cara cotou ano passado, quer que você cota com o mesmo questionário do ano passado. E, às vezes, você tem ali a própria fraude, ela existe também no questionário. Às vezes, eles sabem que não pode, exemplo, né? Mentir no sinistro, mas muda ali a questão do valor movimentado, pra você achar que o cara é grande e cobrar uma taxa menor e receber menos prêmio. Sim. Enfim, tem várias pegadinhas ali que o subscritor tem que estar esperto. Você vê isso chegando nesses mercados em algum momento? Eu vejo. Vamos lá. Acho que aqui, e você vê, né? Tem alguns mercados, a gente fala assim, não, o mercado talvez não seja tão desenvolvido. Tem esse papo, né? Tecnologicamente, etc. Quando a gente olha para transporte, e a gente fala do que se tem trabalhado e estudado com relação à internet das coisas, o tal do IoT, em transporte, cara, isso aí já tem uma cacetada de coisa. Quando você falou das atividades das empresas aqui no início da nossa conversa, pô, você já falou lá, falou de isca, falou disso, falou aquilo. Cara, isso tudo é IoT no final das contas, é a internet das coisas. É uma forma de você, com dados que estão ali naquele ambiente, já pegando informação e te ajudando a fazer o que você precisa, ter a informação a mais adequada possível, né? Lá atrás, no início das conversas, a SUSEP disse que queria compartilhar algumas informações relacionadas a isso, tá? Depois o assunto meio que deu uma esmorecida. Então, no final das contas, não tem grandes informações relacionadas a esse tema. Tem informação, mas não tão no detalhe. Eu acho, a minha visão é a seguinte: se fizer sentido para o mercado que mais informações detalhadas a respeito disso sejam compartilhadas, eu acho que é super legal que tenha essa evolução e esses dados passem a ser compartilhados no ambiente de OPIN, tá? Agora, se o mercado entender que não faz sentido, também tá tudo beleza. Eu acho que não é um grande ponto, tá? Mas eu acho que com a evolução natural desses acompanhamentos, como eu comentei agora, né, de você fazer um acompanhamento de carga, de você conseguir metrificar melhor como é que está a posição daquele transportador, né, e etc. Eu acho que aqui é uma base de informação super relevante para poder trabalhar. O que eu reparo nessa parte do registro aqui, o transporte foi uma discussão muito grande. Porque, inclusive, dentro das próprias seguradoras, e foi bem interessante acompanhar, assim, porque a gente ficou no meio da discussão e a gente falou assim, meu Deus, o que a gente faz, né? Porque a gente tinha seguradoras que entendiam que a informação detalhada fazia mais sentido de ser registrada e seguradoras que a informação um pouco mais consolidada fazia mais sentido, né, de ser registrada. E aí tinha seguradora que entendia a norma de um jeito, seguradora que entendia do outro. E a gente ficava no meio, falando assim, por que caminho que eu vou? Ao ponto que a gente teve que chamar a SUSEP e falar, SUSEP, você precisa arbitrar aqui, né? Decidir que caminho que é seguido. Aí a SUSEP até deu um pouco mais de prazo, o mercado conversou bastante, falou, cara, é isso aqui, beleza, a gente segue, né? Mas eu acho que tá conectado, vai estar conectado com a necessidade do mercado, tá? Legal. Pode ser uma oportunidade bacana compartilhar essas informações, principalmente para ver a questão de fraude, ver se efetivamente o cara tá operando legal ou não, entendeu? Eu acho que isso tudo ajuda. Eu acho que isso tudo ajuda. E eu tenho, assim, eu imagino que em breve todas essas informações, de uma forma ou de outra, vão acabar sendo compartilhadas. Eu acabei falando só até o Open Energy, né? Mas tem o Open Retail também, que está sendo trabalhado. Então, você vai no mercado, faz as suas compras lá de varejo, aquelas informações eu posso compartilhar com outro lugar, né? Então, não sei se vocês já viram uma opção que tem na Amazon de compra recorrente. Sim. Eu compro lá um iogurte e aí tem uma opção de compra recorrente, né? Então o cara já sabe mais ou menos que eu tô sempre comprando aquele negócio. Então, assim, eu vou lá, faço uma compra. É recorrente, não é? Uma transportadora, de certa forma, é recorrente ou não? Aquele tipo de serviço, não é? Entendeu? Cara. Imagina um Open Logistic. Por que não? Por que não? Exato, não, imagina. Já nasceu uma startup. Imagina, puta que louco ia ser, cara, assim, pra dados, assim, cara. Bem interessante. Bem interessante. Ícaro, tem alguma coisa que você acha que é importante passar ainda nesse tema que de repente a gente ainda não
Olha, eu acho que assim, vale a pena experimentar, tá? Eu posso falar pelo Finance. Quando eu experimentei, eu gostei e me deu um resultado bacana, entendeu? Então, assim, eu recomendo que as pessoas tentem fazer. Experimentem, vejam se faz sentido, etc. E garanto, é seguro, tá tranquilo, tá favorável, né? Então, assim, a SUSEP fez todo um trabalho bacana, o mercado também, então as empresas que atuam também, né, prestando serviço como a gente, entre outras, tem uma preocupação enorme com relação aos dados das pessoas. Então, cara, testa, veja. Não só o insurance, testa o finance também, né? Então, eu falei de várias situações aqui, testa. Entra no GovBR, olha as suas apólices, entendeu? Elas estão lá que é para você consultar mesmo, né? Boa. Então, entra lá, consulta, checa, vê se é isso mesmo, se tá tudo certo, se não tá, né? Eu acho que isso são mecanismos que vão gerando transparência e vão ajudando a gente a entender melhor o mercado de seguros e querer estar mais protegido. Para evitar essas situações que a gente teve agora no Rio Grande do Sul, por exemplo, que uma boa parcela da população eventualmente podia estar protegida e não estava, né? Mas não só lá, aqui em São Sebastião a gente teve a mesma situação, no Rio de Janeiro, no Nordeste, com seca, etc. Então o seguro está aí para proteger. Quanto mais a gente conhecer, mais testar. Pode ser que tenha gente que goste mais, goste menos, entenda mais, entenda menos, mas se não tiver gente tentando usar o seguro, a gente não vai ter como evoluir aqui no Brasil, né? É isso que gera a evolução, né? Exato. A informação tem que chegar. É isso aí. Exatamente. Ícaro, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Imagina, eu que agradeço. Super aula. Desmistificou várias coisas sobre o Open, os Opens. Né? E várias Pra dicas mim foi, aí. pelo menos, esclarecedor. Espero que vocês gostem aí também. Boa. Programaço. É isso aí. Boa. Show. Galera, recados finais aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, sua família também, viu? Isso aqui é de utilidade pública, de conhecimento geral, quanto de benefício, até eu mesmo não sabia. Então, divulgue esse vídeo aí pro máximo de gente que vocês puderem. É isso aí. E pessoal, sempre lembrando, o InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí. Ricardo, É isso. obrigado mais uma vez. Obrigado. Valeu gente. mesmo, Ícaro. Obrigado. Prazer. Beijo e abraço. Valeu, um abraço. Abraço.